Hoje o Pílulas de Saúde tem o prazer de ter aqui no nosso quadro de inclusão a deputada Mara Gabrilli. Como é que a Mara veio a se tornar uma deficiente? Quando eu tinha 26 anos, eu quebrei o pescoço num acidente de carro. E aí foi dramático na época, porque eu perdi os movimentos do pescoço para baixo, eu não conseguia mais respirar sem a ajuda de aparelhos. Por conta disso, eu tive que fazer traqueostomia, então eu também não falava porque não saía som. Então, assim, foi um primeiro momento, assim, bastante severo, né? O que fez com que depois tudo que eu fosse ganhando foi aliviando, né? Ficando mais brando. Porque o carro caiu na Serra de Taubaté e é uma serra toda cheia de curvas, tal, e caiu uns 15 metros num pântano. Então, assim, acho que parece que ali, né, rolou uma decisão, entendeu? Vai ou fica. E eu nunca, assim, fiquei deprimida por causa do acidente ou porque meu Deus, ó céus, ó vida. Eu acho que assim, já de cara eu percebi que eu ia ter que fazer tanta coisa, que aquilo ia me dar tanto trabalho, né? Porque tinha sido um acidente tão grave. E eu acho que assim, conforme eu fui ganhando, eu fui aprendendo algumas coisas, como por exemplo, acho que assim, o principal que foi administrar o tempo de forma diferente. Porque quando se faz tudo sem os próprios braços e as próprias pernas, né, utilizando a fala e através de outra pessoa, os tempos mudam, né? A forma de fazer as coisas mudaram, né? O tempo de fazer xixi mudou. Mara, teve uma trajetória aí, né, até a Mara mulher vir a ser a Mara deputada, né? Conta um pouco desse caminho pra gente, que é um caminho pessoal e que acaba se transformando aí até profissional, né? Porque assim, eu nunca sonhei em ser deputada, assim como eu nunca tinha sonhado em ser vereadora, talvez eu tenha objetivado ser deputada durante os 3 meses que eu fiz campanha. Porém, virou um meio de eu fazer um trabalho que eu comecei, né? Acho que o mais gritante para mim, que mais me impulsionou, que causou uma inquietação na minha alma, foi eu ter ficado meses fora do Brasil, fazendo reabilitação depois do acidente. E quando eu voltei para cá, que eu comecei a frequentar lugares aqui onde outras pessoas frequentavam, pessoas que tinham se acidentado ou tinham tido algum tipo de desvio na vida, né, e precisavam de reabilitação. E eu comecei a ver a situação assim muito difícil das famílias, porque falta de recurso, falta de informação, falta de equipamentos, falta de acessibilidade. Geralmente as pessoas acabam assim outorgando o direito de administrar a vida para alguém, porque não consegue fazer isso sozinho. E aí eu me vi assim com muita estrutura, sabe, estrutura de recurso familiar, interna, para conduzir a minha própria vida mesmo de uma forma completamente diferente. E aí eu comecei a me dedicar através de uma ONG que eu fundei. Comecei a me dedicar para melhorar a vida das pessoas com deficiência, mas tipo, era uma aqui, outra ali. Então assim, foi indo a passos lentos até que chegou uma hora e eu falei, não adianta eu ficar mudando a vida de um em um, entendeu? Tem que mudar a cidade não está adequada a essas pessoas. Foi quando eu me candidatei pela primeira vez. E assim, eu continuo assim, sem ter sonhos, ambições políticas gigantescas, não, mas eu sou ambiciosa quanto ao resultado das transformações. Isso sim é o que me seduz. Para fechar, Mara, eu queria pedir 2 mensagens, tá? A primeira, a mensagem da Mara, mulher deficiente, para os deficientes. E a segunda, da Mara deputada, para os não deficientes. Uma mensagem de conscientização mesmo para o segundo grupo aí. Oh, que responsabilidade. Primeiro, assim, para as pessoas com deficiência, eu diria que
aproveitando, acho que eu não consigo separar uma coisa da outra, mas a gente tem que ter consciência de que quem tem deficiência mesmo são as cidades que não foram planejadas para receber todo tipo de pessoa. Então a gente tem que ter consciência que pode ter ocorrido uma diferença, né, no modo de vida do padrão, mas que quem tem que se adequar a nós é o meio. E cabe a nós que conhecemos as próprias necessidades fazer com que o poder público faça isso, que a iniciativa privada faça isso, que iniciativas individuais, que o terceiro setor trabalhe em função disso e que transforme o meio para que todos nós possamos ter autonomia, segurança no ir e vir para poder exercer cidadania. Não tem trabalho que alguém não possa fazer porque é surdo, porque é cego, porque é tetra ou porque tem uma deficiência intelectual, de jeito nenhum. Acho que quando a gente quer, a gente consegue. E para quem não tem deficiência, eu diria que se você não tem a mínima convivência com esse universo, e se você não empurra um carrinho de bebê, se você não é obeso, se você não é anão, se você não tem parente cadeirante, cego, surdo, amputado, assim, um dia você vai ser idoso e você vai ouvir menos, vai enxergar menos, vai ter mobilidade reduzida, vai raciocinar de forma mais lenta e vai precisar de todos os acessos que uma pessoa com deficiência, mesmo jovem, hoje precisa. Então, trabalhe por isso, porque é fazer com que a gente tenha um país muito mais humano, muito mais inclusivo, muito mais acessível, muito mais democrático, muito mais bacana para todo mundo. Mara, primeiro a gente queria agradecer de você ter recebido a nossa equipe aqui na sua casa, né? E também eu gostaria de aproveitar e dizer que não só um exemplo de superação, né? Mas você também mostra que a forma de ver algo que pode parecer muito grave ou para alguns o fim da vida é só o começo de uma nova ótica, uma nova perspectiva de vida. Mais uma vez a gente agradece, né? Obrigada e que você tenha toda a luz aí divina que você já tem para propagar mais e mais esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Parabéns!